Você não anda diferente por vaidade, você anda diferente porque o céu anda com você. Tem gente tentando decifrar seu comportamento, sua força, sua elegância, mas o que elas não sabem é que sua diferença não é aprendida, é recebida. Quando Deus decide proteger uma mulher, Ele coloca nela uma graça que ninguém pode copiar. É por isso que algumas te admiram em silêncio e outras te criticam em voz alta. Porque o que vem de Deus incomoda quem ainda vive no natural. Você não precisa explicar sua paz, sua postura ou sua firmeza. Quem anda com o céu atrai olhares, comentários e até inveja. Não porque quer chamar atenção, mas porque carrega um brilho que não se apaga, mesmo nos dias difíceis. Essa luz que está sobre você é evidência de um propósito. Você é resposta, você é influência, você é testemunho vivo de que Deus escolhe e capacita quem Ele quer. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que mulheres protegidas por Deus andam diferente, por que isso gera tanto incômodo e como você pode continuar sendo quem é, com coragem, fé e autoridade. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: Deus me capacita e me protege. 1. O favor de Deus te torna visível. Quando o favor de Deus repousa sobre a vida de uma mulher, não há como ela passar despercebida. Não importa se ela é tímida, discreta ou reservada. Não importa se ela veio do nada, se não tem sobrenome importante, se a história dela foi marcada por rejeição ou abandono. Quando Deus decide cobrir uma mulher com favor, o mundo espiritual se move e o mundo natural responde. Ela começa a ser notada de forma diferente. Há algo nela que brilha, e não é maquiagem, nem carisma, nem simpatia. É graça. É o peso da presença de Deus que repousa sobre a sua vida. Isso não pode ser imitado nem falsificado. Quem tem, tem. E quem vê, percebe. Você pode estar em um lugar simples, sem destaque algum, mas quando o favor de Deus está sobre você, até os grandes passam a prestar atenção. E não porque você se esforça para ser vista, mas porque o céu escolheu te destacar. Isso é favor. Favor não é recompensa por esforço. Favor é decisão divina sobre sua vida. É Deus dizendo: essa é minha filha e eu tenho planos com ela. Mas Maria, mãe de Jesus, não tinha posição de prestígio algum. Mas o anjo apareceu a ela dizendo: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. Veja, o favor veio antes da missão. O favor veio antes da fama. O favor veio antes do reconhecimento. E é exatamente isso que acontece com você. Deus libera favor sobre a sua vida antes mesmo das pessoas saberem quem você é. Antes de verem o seu ministério, a sua carreira, os seus dons, Deus já te separou e te revestiu com graça. E isso torna você visível, incompreensivelmente visível, assustadoramente visível e inevitavelmente comentada. Quem carrega favor carrega também um tipo de luz que evidencia tudo ao redor. Sua postura, suas escolhas, sua maneira de falar e até o seu silêncio falam mais alto do que 1000 palavras. E isso incomoda quem ainda vive na escuridão, porque sua presença é um lembrete de que Deus ainda levanta mulheres que não se dobram ao sistema. Mulheres que não precisam apelar para serem notadas porque o céu já carimbou o nome delas. Você é uma dessas mulheres. E se você sente que está sendo olhada, comentada, criticada ou até invejada, talvez seja a hora de parar de se perguntar: o que eu fiz? E começar a declarar: é o favor de Deus sobre mim. José foi vendido pelos próprios irmãos por causa do favor que carregava. Eles não suportaram os sonhos que ele tinha, nem a maneira como Deus o destacava, mas foi esse mesmo favor que anos depois o colocou como governador do Egito. Deus não te favorece para te proteger da inveja. Ele te favorece para te conduzir ao propósito, mesmo que isso incomode muita gente no caminho. Você não foi chamada para agradar a todos. Você foi escolhida para ser instrumento nas mãos de Deus. E quem Deus escolhe, Ele protege, capacita e destaca. Pode até parecer que você está sendo exposta, mas na verdade está sendo posicionada.
Há pessoas te observando, sim, mas não é por acaso. É porque Deus está usando até os olhares para construir o palco onde Ele vai te honrar. Pare de se esconder tentando agradar quem nunca vai te entender. O favor de Deus não pede permissão para aparecer. Quando Ele decide colocar luz sobre você, até quem te ignorava vai ter que reconhecer. Há algo diferente nessa mulher. E esse algo tem nome: presença de Deus. E lembre-se, você não precisa abrir portas, o favor faz isso por você. Você não precisa provar valor, o favor já declarou quem você é. E você não precisa competir com ninguém, porque o que Deus liberou sobre você é único, é exclusivo e é eterno. 2. A presença de Deus impõe respeito. Você não precisa dizer que tem Deus. Quando Ele está com você, até quem não crê percebe. A presença de Deus impõe respeito, não porque assusta, mas porque santifica o ambiente. Ela corrige comportamentos só pela sua chegada, desarma ataques sem uma palavra, silencia zombadores sem discussão. A mulher que anda com Deus não precisa se defender o tempo todo, porque a presença que ela carrega fala antes dela abrir a boca. E essa presença muda tudo. Tem gente que te olha torto, não porque você fez algo errado, mas porque sua postura revela a ausência de reverência em quem te observa. Sua firmeza incomoda o espírito da fofoca. Sua paz desmascara o espírito da confusão. Sua santidade confronta o espírito da imoralidade. E sua humildade humilha o espírito do orgulho. Tudo isso sem você dizer uma palavra. A presença que você carrega é viva, é ativa e é perceptível. O rei Saul não suportava Davi. Por quê? Porque Davi carregava a presença de Deus e Saul sabia que o trono estava em risco. Mas o trono não estava em risco por causa da ambição de Davi. Estava em risco por causa da ausência de Deus em Saul. A presença de Deus sobre uma pessoa revela a ausência de Deus em outras. E isso incomoda profundamente. Você já parou para pensar por que algumas pessoas tentam te excluir, te apagar, te neutralizar? Porque a luz da presença de Deus sobre você mostra o que está faltando nelas. E elas não suportam essa verdade. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, não precisou gritar que era fiel a Deus. Ele simplesmente manteve sua postura, seus hábitos, sua adoração. E isso impôs respeito até entre reis pagãos. A Bíblia diz que um espírito excelente estava nele. Daniel 6:3. Esse espírito excelente é o reflexo de uma vida cheia da presença de Deus. Não se trata de se destacar pela força, mas de ser honrado pela essência. A mulher cheia da presença de Deus é respeitada porque carrega algo que não se compra nem se aprende: autoridade espiritual. E essa autoridade não grita, não se impõe. Ela simplesmente existe. E onde ela está, tudo se alinha. Não por quem ela é, mas por quem habita nela. Tem gente que muda o tom de voz perto de você, percebeu? Tem pessoas que pensam 2 vezes antes de falar certas coisas. Outros disfarçam atitudes, freiam impulsos, se policiam. Isso é respeito gerado pela presença. Não é medo, é reverência espiritual. Você não precisa baixar seu padrão para ser aceita. Você foi levantada para elevar o ambiente onde estiver. A mulher cheia da presença de Deus não se mistura com o que é raso. Ela não se curva à pressão, não negocia valores, não abre mão da verdade para agradar. E por isso é respeitada, até pelos que não a entendem. Entenda uma coisa: quem carrega presença impõe limites naturalmente. Você não precisa exigir que te tratem bem. Sua postura já define isso. Você não precisa se justificar o tempo todo. Sua coerência já faz isso por você. Você não precisa se comparar com ninguém. A presença que habita em você já te destaca com propósito. Esther, antes de abrir a boca diante do rei, já tinha o respeito dele. Por quê? Porque havia graça, temor e propósito em cada passo dela. E quando ela falou, foi ouvida, atendida e honrada. Aprenda isso. Quem anda com Deus fala menos e alcança mais. Quem tem presença não precisa fazer barulho.
E se hoje você sente que as pessoas ao seu redor tentam te diminuir, te ridicularizar ou até te ignorar, não reaja com a carne. Continue andando com Deus e observe o respeito sendo restaurado sem que você precise brigar por ele. A presença dele em você é o seu escudo, a sua autoridade e o seu diferencial. Por onde você passar, algo precisa mudar. E não por causa da sua força, mas por causa da presença que vai à sua frente. E onde Deus vai na frente, o inimigo recua, os corações se dobram e o nome dele é glorificado através da sua vida. 3. Como lidar com o incômodo que você causa? Você não está fazendo nada de errado só porque incomoda os outros. Na verdade, esse incômodo pode ser o maior sinal de que você está fazendo tudo certo. A mulher que anda com Deus inevitavelmente causa desconforto em ambientes onde a verdade foi deixada de lado. E esse incômodo é espiritual, não é sobre sua roupa, sua fala ou sua expressão. É sobre a unção que você carrega. É sobre o Espírito que está sobre você. Tem gente que vai te rejeitar sem motivo aparente. Outros vão zombar de você pelas costas. Alguns vão tentar diminuir sua luz com comentários irônicos. Mas nada disso define quem você é. O incômodo que você causa não é reflexo do seu erro. É reflexo da presença de Deus te cobrindo. E presença de Deus em uma mulher sempre provoca reações. Algumas boas, outras nem tanto. Mas todas elas revelam o que está no coração de quem está te observando. Jesus foi rejeitado em sua própria cidade porque andava com autoridade. As pessoas diziam: não é este o filho do carpinteiro? A glória que havia sobre ele causava incômodo em quem só conseguia enxergar o natural. E é isso que acontece com você. Tem gente tentando te reduzir à sua origem, ao seu passado, à sua aparência, porque não consegue lidar com o peso espiritual que você carrega hoje. Mas você não é o que as pessoas acham. Você é o que Deus declarou. E como é que se lida com isso? Com sabedoria, com maturidade e com discernimento. Você não precisa se justificar para cada comentário. Não precisa se defender de cada crítica. Você precisa lembrar quem te enviou. E quem te enviou foi Deus. E se ele te colocou em destaque, é porque confia que você vai brilhar sem se corromper. Não aceite o jogo da comparação. Não caia na armadilha de tentar se encaixar para evitar os olhares. Você não nasceu para caber nos moldes de quem pensa pequeno. Você foi levantada para romper padrões, para abrir caminho, para representar o céu na terra. E isso vai gerar desconforto, sim, mas também vai abrir portas, tocar vidas e inspirar outras mulheres. Jesus disse: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Lucas 6, 26. Isso significa que se você nunca causar desconforto, talvez esteja agradando demais ao mundo e desagradando ao céu. Mas quando você se posiciona, quando você não se cala diante da injustiça, quando você escolhe a verdade ao invés da conveniência, é inevitável, você vai incomodar. E está tudo bem. Você não foi chamada para ser popular, foi chamada para ser verdadeira. Entenda, você não precisa mudar quem é para ser mais aceita. Você precisa manter-se firme em quem Deus te chamou para ser. E quem não suportar, vai se afastar. E isso é bênção também. Deus limpa o seu caminho das pessoas que não suportam a sua unção, porque a inveja não suporta permanecer onde a luz está crescendo. Lembre-se de Ana, a mãe de Samuel. Ela era humilhada por Penina, mas em vez de responder à provocação, ela escolheu dobrar os joelhos. E no tempo certo, Deus não apenas honrou a fé dela, como a tornou mãe do maior profeta da geração. Você não precisa revidar com palavras o que Deus já prometeu resolver com honra. Continue andando como quem sabe que está sendo observada, sim, mas por Deus antes de qualquer um. E se Ele te vê e te aprova, não importa o que digam. Você foi feita para permanecer firme, ainda que incomode os acomodados. E isso é motivo de glória, não de vergonha. Não peça desculpas pela sua luz.
Ela não é sua, ela é reflexo do Espírito Santo em você. E se ela incomoda alguém, esse alguém precisa de transformação, não você de aprovação. 4. A blindagem espiritual da mulher que anda com Deus. Quem anda com Deus não anda sozinha. Pode até parecer sozinha aos olhos humanos, mas espiritualmente há uma proteção que cerca cada passo. Essa blindagem não é visível, mas é real. Ela desvia armadilhas. Ela fecha bocas, ela interrompe ataques antes mesmo que você saiba que eles existiram. Ela guarda sua mente, seu coração e sua identidade. A mulher que anda com Deus caminha cercada por promessas, por anjos e por propósitos eternos. E não é qualquer palavra, qualquer inveja, qualquer plano das trevas que consegue tocar nela. Porque quem toca em você, toca em algo que é de Deus. E Deus não permite que toquem em quem Ele ungiu. Salmo 91:4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás segura. Isso é blindagem espiritual. Você não é forte apenas porque aprendeu a resistir. Você é forte porque Deus decidiu te esconder nele. Você é protegida por algo que o mundo não entende. E é por isso que não conseguem te derrubar. Tentam, tramam, comentam, mas no final, Deus te sustenta. Essa blindagem espiritual começa pela mente. Quando você se enche da palavra, a voz de Deus se torna mais forte que a voz da crítica. Quando você tem vida de oração, você não reage com desespero, reage com discernimento. Você aprende a ignorar provocações que antes te desequilibrariam, porque agora você sabe. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. A blindagem também protege seus sentimentos. A mulher que anda com Deus não vive em função do que falam. Ela vive em função do que Deus diz. Ela não se vinga, porque sabe que a justiça vem do Senhor. Ela não se desespera, porque sabe que o controle está nas mãos do Pai. E essa segurança desarma o inferno. Porque o inimigo perde a força quando percebe que você não se abala mais com qualquer tempestade. Outra área onde a blindagem espiritual se manifesta é no discernimento. Você começa a perceber intenções sem que ninguém diga nada. Você sente no espírito quando um ambiente é tóxico, quando uma amizade é perigosa, quando uma conversa tem veneno. E esse discernimento não te torna paranoica, te torna protegida. Você não entra onde Deus não quer que entre. Você não se conecta com quem Deus não autorizou. E isso te livra de muitas dores futuras. E sabe qual é o segredo dessa blindagem? Santidade. A mulher que anda com Deus não vive brincando com o mundo e esperando cobertura do céu. Ela sabe que proteção está ligada à obediência. Ela se separa, se consagra, busca direção, renuncia ao que desagrada a Deus. E por isso, anda segura. Isaías 54:17 declara: toda arma forjada contra ti não prosperará. Note, as armas até são forjadas, os planos até são feitos, mas nenhum deles prospera. Por quê? Porque há uma barreira espiritual entre você e o que foi planejado contra a sua vida. Você é guardada, você é cercada, você é vigiada pelo próprio Deus. Essa blindagem não te faz inatingível, mas te faz inabalável. Porque mesmo quando algo te atinge, não te destrói. Mesmo quando te ferem, não te param. Mesmo quando tentam te expor, Deus usa aquilo para te promover. Você pode andar confiante, com a cabeça erguida. Não porque é perfeita, mas porque é protegida. Você pode dormir em paz, porque enquanto você descansa, o céu está em alerta por sua causa. Você pode seguir sem medo, porque quem te guarda não dorme. E o nome dele é Jeová Shammah, o Deus que está presente. Pare de andar como quem está vulnerável. Você tem promessas te cobrindo como escudo. Você tem o sangue de Jesus te selando. Você tem o Espírito Santo te orientando. E isso faz de você uma mulher blindada. Uma mulher que o inferno respeita e o céu honra. 5. O propósito por trás do seu destaque. Você não se destaca por acaso. Você não brilha por vaidade. Você não chama atenção porque quer, mas porque precisa.
Deus escolheu colocar luz sobre você não para alimentar o ego, mas para cumprir uma missão. E quanto mais você entende isso, mais firme você se torna. Não se trata de popularidade, mas de propósito. Quando Deus destaca uma mulher, Ele está revelando ao mundo que ali existe uma resposta. Você é resposta para sua casa. Você é resposta para sua geração. Você é resposta para mulheres que ainda estão presas na insegurança, na comparação, no medo. E é por isso que você não pode se esconder. É por isso que você não pode se calar. Seu destaque tem um porquê, e é maior do que você imagina. De Mateus 5, 14 e 16 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus não te posicionou para ficar invisível. Ele te colocou em lugares estratégicos para iluminar. Seu testemunho, sua postura, sua transformação, sua presença carregam uma mensagem. E cada olhar que você atrai, cada comentário que você recebe, cada atenção que sua vida desperta, é uma oportunidade para glorificar a Deus. É claro que o destaque incomoda. É claro que ele vem com pressão, com responsabilidade, com cobrança. Mas Deus não te chamou para viver escondida. Ele te chamou para ser canal. E canal que flui, aparece. Canal que serve, se entrega. Canal que representa, se levanta. Rebeca foi notada por um servo junto ao poço, não por gritar, mas por servir. E aquele destaque abriu caminho para ela viver um destino profético. Você também está sendo observada no comum da vida. E Deus está usando isso como ferramenta para ativar o plano dele em você. Não tenha medo de estar em evidência. Tenha temor de não cumprir o propósito. Porque quando Deus decide colocar uma mulher em evidência, Ele também a capacita para suportar os olhos, as palavras e as pressões. A unção que está sobre você é suficiente para te manter equilibrada, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. O seu destaque é pedagógico. Pessoas estão aprendendo só de te ver caminhar com Deus. Mulheres estão se inspirando só de ver sua firmeza em meio ao caos. E o inferno está incomodado porque sabe que você não é só mais uma. Você é estratégica. Você é profética. Você é resposta. Pare de achar que é exagero ou orgulho o que você está vivendo. Pare de minimizar o que Deus está fazendo em você. Você passou pelo processo. Você foi forjada no secreto. Você chorou no escondido. Agora é o tempo de Deus te usar no visível. E não há vergonha nisso. A propósito, o destaque também serve para atrair as pessoas certas. Quando Deus destaca você, Ele está conectando com os céus, aqueles que precisam ouvir o que só você pode dizer. O seu ministério, mesmo que ainda não tenha nome ou púlpito, está em movimento. A sua vida está pregando antes mesmo de você abrir a boca. Esse é o propósito. E sabe o que mais? Deus usa o seu destaque até para treinar você. Ele permite olhares e comentários para te ensinar a depender mais dele do que da aprovação dos outros. Ele permite críticas para fortalecer sua identidade. Ele permite elogios para te testar na humildade. Tudo tem um porquê. Tudo está dentro do plano. Você não está em evidência por sorte ou coincidência. Você está em evidência porque Deus decidiu te usar. E o que Ele começa, Ele sustenta. O destaque vai crescer sim, mas junto com ele, crescerá a sua maturidade, sua sabedoria, sua influência. E tudo isso será para a glória de Deus. Não peça para sair da posição só porque está desconfortável. Ore para ser forte onde Deus te plantou. Você foi chamada para brilhar, e brilhar com propósito. E quem brilha com propósito nunca apaga. Agora você já entendeu por que anda diferente. Por que te olham, por que comentam, por que até te invejam. Não é sobre vaidade, é sobre identidade. É sobre o favor, a presença, a blindagem e o propósito que estão visíveis em cada detalhe da sua caminhada com Deus. Você não é uma mulher comum, não porque é melhor do que os outros, mas porque decidiu andar com o Senhor de maneira incomum. E isso, por si só, te separa, te destaca e te firma.
O mundo precisa de mulheres como você, posicionadas, conscientes da unção que carregam e firmes no propósito que receberam. Continue andando com a cabeça erguida, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Continue sendo luz onde só há trevas. Continue incomodando, sim, incomodando, tudo o que não combina com o reino. Porque quem anda com Deus, anda diferente mesmo. E quem anda diferente é instrumento de transformação por onde passa. Não peça para ser apagada. Peça para ser sustentada no brilho que Deus te confiou. Você foi chamada para ser vista e vista por um propósito eterno. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outra mulher que carrega esse mesmo brilho de Deus. E comenta aqui: eu fui escolhida para brilhar com propósito. Que o Senhor continue te cercando com presença, propósito e poder. Até o próximo vídeo e não se esqueça, sua caminhada tem destino de honra.